Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de julho de 2019. São 14 horas e 6 minutos. Nós estamos dando início à audiência pública de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano do orçamento de 2020. Então, a gente vai conduzir da seguinte forma. Vai ser feita uma apresentação pela Secretaria de Finanças, na figura aqui da contadora Larissa, que está representando o secretário Júlio Tavares, que está afastado por motivos de saúde, fez uma cirurgia. E depois da apresentação da Larissa, a gente vai passar a palavra aos vereadores que desejarem fazer uso da palavra. E queria, antes de começar, agradecer a presença da Larissa Machado, nossa contadora aqui da Prefeitura, e fazer a leitura de 3 ofícios de justificativa de ausência. O ofício número 26, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que o vereador Dito Barbosa não comparecerá à audiência pública, que será realizada no dia 31 de julho, às 14 horas, devido a compromissos previamente agendados. Justificativa de ausência, com cordiais cumprimentos, vem por meio deste informar e justificar ao excelentíssimo presidente desta Casa que, por compromisso anteriormente firmado, não poderei comparecer à audiência pública para a discussão do projeto de lei que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que se realizará no dia 31/7, às 14 horas. Vereador Arlindo Mota Paz. Ao ilustríssimo senhor secretário de Finanças, Júlio Tavares, por meio deste, comunico a Vossa Excelência que não estarei presente na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 por motivos de luto. Em momento oportuno, solicito a leitura deste ofício na íntegra. Sem mais, subscrevo-me respeitosamente, Gabinete da Presidência, vereador Oliveira Altair. Queria aqui registrar a presença do vereador Rafael Abolafio, do vereador Wilson Tadeu Lopes, e do vereador Dr. Edson. Passo a palavra agora, portanto, para a contadora do município de Pouso Alegre, Larissa Machado. Boa tarde a todos, aos vereadores aqui presentes, a quem nos escuta pela TV. Hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre o que é a LDO, do que ela é composta, e depois a gente vai estar dando a palavra aos vereadores a respeito das propostas. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ela estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, que no nosso caso seria 2020. Orienta a elaboração do orçamento e dispõe sobre a alteração na legislação tributária, estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras de fomento, receitas e despesas, anexos e metas fiscais, riscos fiscais. Aqui eu coloquei uma breve composição do que vai ser o projeto. Além da definição do projeto de lei, esses anexos compõem, são eles as metas fiscais, os anexos das 4.320, que são receitas e despesas, e riscos fiscais e memória de cálculo. Muito bem. Então, só para explicar para quem estiver assistindo ou ouvindo pela TV Câmara, pela Rádio Legislativa, essa audiência pública tem o intuito de recolher sugestões dos vereadores desta Casa para a composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020, né? Especialmente as questões referentes àquilo onde a gente tem um certo nível de mobilidade que ficaria fora das exigências já constitucionais de saúde e educação. Então, passo a palavra aos vereadores, que podem, assim que entenderem, fazer a solicitação para a presidência aqui. Registro a presença aqui no plenário do vereador Campanha também. Pela ordem,
presidente. Com a palavra, vereador Wilson Tadeu Lopes. Queria perguntar para a Larissa. Acho que o ano passado nós não fizemos emendas para algumas entidades, sempre subvenções. Ainda nós podemos fazer ou está proibido esse chamamento? Agora vai ser por chamamento, né? Então, vereador, as subvenções e emendas ainda estão abertas para serem feitas, até porque a LDO está em elaboração. É o momento de estar levantando essas hipóteses, essas propostas e levando à conta do Executivo. Só lembrando, vereador, que, embora a gente possa fazer indicações para os programas, as entidades elas são selecionadas a partir de chamamento público. Então, não acontece mais, como acontecia antigamente, de fazer a indicação de qual entidade receberia a subvenção destinada. Então, em âmbito municipal, isso ainda não foi, isso foi modificado. Em âmbito estadual, em âmbito federal, ainda é possível fazer as emendas com destinação direta, né? Em âmbito municipal, isso não é mais possível. Queria registrar aqui a presença do vereador Dionísio Pereira. Okay? A palavra continua aberta aos vereadores, assim que vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta ou colocação ou sugestão. A Larissa está aqui justamente para colher as sugestões para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Boa tarde. No caso, toda a população é convidada para estar presente hoje aqui, não é? Eu gostaria de saber como que foi feito o convite à população de Pouso Alegre, às lideranças de bairros, se eles tiveram ampla divulgação para que tivéssemos aqui pessoas do povo para poder também participar com suas sugestões, né? Que eu acredito que, embora nós estejamos aqui, mas é de suma importância que a população estivesse também, principalmente as lideranças de cada bairro. Então, saber de você como que foi feita essa divulgação. Vereador, essa reunião ela é pautada na lei municipal, então ela deveria ter acontecido até o dia 25 de julho. Como a gente teve muita tumultuação de coisas a fazer na contabilidade, a gente prorrogou até o último dia do mês. Então, ela é fixa, todo ano ela já acontece. As instituições, principalmente as instituições ligadas à política social, elas estão cientes, até porque o levantamento feito pela LDO de informações de despesas e receitas arrecadadas e direcionadas, elas são participativas. Então, elas estão por dentro do que está acontecendo, principalmente ligadas à política social. Acho que o Dionísio pode até estar dando um pouquinho de informação para a gente, mas eles estão cientes do que isso acontece. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Bolafio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, Larissa. Obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de saber o parâmetro. Nós vamos ter que parâmetro para podermos avançar na questão de tanto dessa questão de chamamentos para as entidades, para a aplicação de recursos, estabelecendo as prioridades. Quais os parâmetros que nós vamos ter atualmente para avançar nesse sentido, para fechar a lei de diretrizes para o ano que vem? Se eu fui claro. Então, se for, como o Bruno explicou aqui para mim, relacionado aos 60%, vamos dizer assim, do recurso livre, né? Essa distribuição ela é bem crítica e, vamos dizer assim, que bem complexa, até porque a gente tem N secretarias, a gente tem N despesas, né? Então, esse teria que ser um levantamento apurado. Eu posso te dar esse levantamento após o dia 1º, por aí, dia 5, por conta que as secretarias vão nos passar, que são os levantamentos de contratos. Aí eu vou ter uma apuração certa de qual é o valor destinado a atender às subvenções, aos chamamentos, etc. Posso fazer outra pergunta, presidente? E aí, no caso, não seria interessante, eu acho que ficaria até mais difícil, mas encerrar o exercício de 2019 para ter apuração da realidade mesmo, do que tem de valores, da arrecadação, do que tem de gasto?
Aí a gente entra em 2 fases distintas. Tá. Primeiro que aí, nesse caso, a gente está falando de execução, né? E no primeiro momento a gente está falando de orçamento. Então, LDO e LOA, até por conta do prazo, que ele é nacional, né? Não é só municipal e estadual, a gente tem que entregar até setembro, até a LOA, aqui, no município de Pouso Alegre. Certo. Mas seria um parâmetro mais efetivo, concordo com você, porque a gente já teria execução e saberia exatamente como funcionar. Mas como a gente tem que obedecer outros trâmites, outras legislações, a gente tem que trabalhar com orçamento e com a previsão. E essa previsão acaba sendo histórica, de outros meses, de outros anos, o levantamento é feito, à medida que o gasto ocorreu também no primeiro semestre. Então, infelizmente, não dá para esperar a execução terminar para a gente elaborar dessa forma. E a previsão? Não, a LDO vai ser entregue dia 10. Dia 10. Obrigado. Só fazer uma complementação aqui no que a Larissa colocou. Embora as garantias constitucionais elas já reservem da LDO 40% do orçamento, 15% de saúde e 25% de educação, no último exercício, tendo como base o último exercício, a gente já está em 50% de orçamento já comprometido, porque os nossos índices em saúde foram de 18% e de educação de 32%. Então, a gente já tem 50% de orçamento praticamente fechado. Há ainda algumas outras reservas que são menores, 1%, 2% de um determinado programa ou outro determinado programa. E a questão que Vossa Excelência colocou, de ouvir primeiro, a grande questão é a situação dos prazos, porque a gente tem um prazo apertado para a apresentação da LDO, e depois da apresentação da LDO, a gente tem os prazos da lei orçamentária anual, né, e que se encerram antes do fim do expediente, né, do expediente de setembro. Registro aqui a presença do vereador Odair Quincotti. A palavra continua aberta aos vereadores. Por favor, à vontade. Por gentileza. Nessas questões, então, do chamamento, é possível, então, nós avançarmos os valores aí para as entidades? Ainda existe margem para nós destinar mais recursos? Para 2020? Para 2020? Então, eu não posso te afirmar que exista, até porque eu tenho que estar com o orçamento, pelo menos, concluído, para a gente ver essa margem, qual é o percentual dessa margem. Mas te garanto que dia 10 eu consigo afirmar para você, a gente tem um percentual X, um percentual Y para trabalhar com as subvenções. Para a área da saúde, nós podemos avançar mais de 15%? Nós avançamos. Já? 18%. Entendi, em detrimento das circunstâncias que nós estamos passando aqui com o atraso do Estado, né, do repasse, essa é a preocupação nossa também, né, de toda a casa, com certeza. Né? Obrigado. Só complementar uma questão aqui, vereador. No momento da gente fazer a indicação das subvenções para entidades, vai ser na lei orçamentária anual. Então, é importante a fala de Vossa Excelência, porque já deixa o Poder Executivo ciente de que é preciso deixar um percentual de verbas para que sejam destinadas. Mas a indicação do programa onde vai ser destinada essa verba vai ser feita na lei orçamentária, como foi feito nos anos anteriores. E lembrando que a gente, eu já falei isso aqui, a gente destina para o programa. A entidade é selecionada por meio de chamamento público, como o Dionísio acompanhou bem lá na Políticas Sociais, né? Tem que fazer todo um processo hoje de acordo com a lei de licitações, né? E no que diz respeito à saúde, vamos lembrar que esse ano a gente aprovou aqui os extrapolamentos que houveram nos anos passados referentes ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, e foi feita uma complementação de 3.900.000. Esses extrapolamentos, agora, eles entram dentro dos parâmetros já normais, não serão mais extrapolamentos, a não ser que a gente tenha um atendimento complementar. Sempre tem, mas numa quantidade menor, mais reduzida do que a gente teve nos últimos anos, que acabaram sendo cumulativos, uma vez que a Prefeitura
não tinha condições financeiras de pagar esse extrapolamento até 2017. Isso foi regularizado, então a gente pagou esses 3.900.000 e hoje esse saldo que vai ficando de extrapolamento já vai sendo pago, diluído nas verbas mensais. Eu quero Com a palavra, continuar. o vereador Dionísio. Quero continuar esse tema ligado a políticas sociais, né, que é a área que eu me sinto mais à vontade para levantar algumas questões. Todos nós sabemos que o Brasil vive um momento de aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou falando no popular, situação de pobreza e de miséria. Isso é triste, mas é uma realidade que nós precisamos de contemplar nesse momento de discussão sobre orçamento. O que fazer? Né? Nós sabemos que boa parte do orçamento, ou a maior parte, naturalmente, fica aí para a saúde, para a educação, e não pode ser diferente, não tem alternativa. Boa parte fica para a questão de recursos humanos, e é natural e necessário que fique, né? Apesar de todo o esforço do Executivo hoje, do Legislativo também, para diminuir gastos com isso, mas nós não temos como fugir desses gastos. Se levantamos os dados históricos, ali no campo de políticas sociais, que eu pude acompanhar nesses últimos anos, vamos imaginar. Em 2016, nós tivemos nos CRAS, para falar de proteção social básica. Em 2016, os CRAS do município prestaram serviço com 29.000 atendimentos. 2016, 29.000 atendimentos. Não foi alterada a política de pessoal, com o mesmo pessoal, reorganização dos equipamentos, e a política continuou com as mesmas leis federais, né, de fundo. Em 2017, o atendimento chegou a 49.000, próximo de 50.000. Então, saltamos de 29.000 atendimentos para 49.000 atendimentos em 2017. Em 2018, fechamos, só na proteção básica, para não falar, proteção especial, fechamos com acima de 65.000 atendimentos. Então, assim, saímos de 2016 de 29.000 atendimentos, em 2018 chegamos a 65.000 atendimentos. E quando olhamos no orçamento, né, da pasta, ele continua ali dentro daquela margem de X%, pouco por cento a mais a cada ano. Uma vez que o atendimento é aumentado nesta proporção, é natural que aumente, na mesma proporção ou um pouco mais, a demanda de pessoas que precisam de benefícios eventuais. Entre eles, destacamos cesta básica, que é o mais conhecido, mas não só, né? Tantos outros benefícios que as pessoas buscam nas políticas sociais. O que me preocupava e que continua me preocupando agora ainda mais é como conseguir recursos, né, para nós acompanharmos este crescimento assustador até de demanda por políticas sociais. Teria alguma alternativa, né? Uma vez que nós temos um orçamento comprometido, sabemos que o recurso é limitado e que as demandas não obedecem aos recursos que nós temos, né? O que fazer para aumentar os recursos para políticas sociais? Larissa, eu acho que seria importante, ao responder à pergunta do vereador Dionísio, seria colocar se há uma expectativa também de crescimento da receita, uma vez que nos últimos anos a gente teve um crescimento significativo da receita, para que a gente possa sanar. E essa dúvida do Dionísio é extremamente pertinente, porque não crescem somente as demandas relacionadas às políticas sociais, em saúde também, em educação cada vez mais, né, e cada vez mais há uma demanda por vagas. Ontem eu estava conversando com a secretária de saúde, vai ser feito mais um mutirão de catarata. E aí eu falei, mas não acaba. Ela falou, não acaba nunca. Sempre a gente vai ter 200, 300 pessoas esperando por esse momento. Então, por favor, Larissa.
Então, vereador, não é à toa que o orçamento é algo progressivo, né? Todo ano a gente tem um aumento relativo, não só das despesas, mas também das receitas. Essa progressão de receitas é feito um estudo, levantando inflação, outros índices que envolvam não só o sistema inflacionário mesmo do governo, mas repasses. Como nós sabemos que os municípios, hoje em dia, quase que metade das suas despesas são arcadas com repasses federais e estaduais. Então, é feito todo um levantamento para que esses repasses e as arrecadações sejam supridos, sejam suficientes, vamos pensar assim, para atender a demanda das despesas. Nós sabemos, claro, que isso é difícil, que as demandas são crescentes e, às vezes, são mais crescentes do que as receitas. Então, um ponto-chave seria o planejamento coerente do orçamento. Então, é necessário que o secretário da pasta e os envolvidos, né, pessoal dos conselhos, a população, esteja, assim, inteirada da situação do município. Porque é muito fácil a gente fazer o levantamento do que precisa, mas é difícil a gente fazer um levantamento do qual é a solução para aquilo. Então, essa interação e esse planejamento, eu acho que é o ponto-chave para que o município consiga atender ao máximo, né, as suas necessidades, as situações das pessoas, da sociedade em si, porque a demanda realmente é crescente, é inevitável, infelizmente. Além dessas demandas de proteção básica, o nosso município ainda é carente de um sistema de casa de passagem. Vamos imaginar. Se chega no meio da noite aqui, o Conselho Tutelar se depara com uma família que tem crianças, que é o caso do Conselho, mais específico, e que está sem lugar para dormir. Nós não temos o que fazer com essa família. Muitas vezes eu vi secretário, pessoas das secretarias aí fazendo vaquinha, pagando do próprio bolso, às vezes, uma hospedagem para a família, que nós não temos direito onde colocá-las, né? Onde colocá-las. Se for só adulto, dá um jeito. Nós temos o albergue municipal, ajeita, dá para ficar, se adapta, passam dias por ali, se preciso for. O morador de rua, quando se machuca, vai para o hospital, não tem como ficar naquela situação de rua que ele vive e se sente bem lá, ele tem o albergue como apoio, fica lá até melhorar e tudo mais. Mas quando tem um menor envolvido, nós não temos para onde mandar. Porque a lei diz que se mandamos esta criança para o SAICA, né, para o serviço de acolhimento, só tem entrada, depois não pode sair, né, não pode sair. Entrou, agora fica, depois o processo é complicado. E onde colocar? Se tivéssemos casas de passagem para acolher famílias, né, pai, mãe, filhos, nós resolveríamos assim, um gargalo sério, complicado das políticas sociais e que, quando aparece esse serviço, e sempre aparece, a secretaria não tem uma resposta, né? Então, é um desafio que eu vejo. Eu penso que a solução no campo de políticas sociais seja até mais simples do que a solução no campo de educação, de saúde. Eu concordo plenamente com o que o vereador Bruno acabou de dizer, que as demandas crescem em saúde, talvez mais ainda, porque tem novos tratamentos, tem novas possibilidades de exame, de cirurgias, e isso só vai fazer crescer a demanda no futuro. Mas no campo de políticas sociais, a porcentagem do orçamento dedicado a isso é bem pequena. E pelo fato de ser pequena, 0, alguma coisa por cento a mais de orçamento já pode trazer um fôlego. A Bolaf fala aqui das instituições, das entidades que precisam de subvenções para funcionar. Mesmo essas subvenções, elas ocupam assim, uma parcela muito pequena, né? Mas o desafio permanece. Como fechar essa conta? Né? Como fechar? Estava até comentando aqui com o Bruno. Hoje, até eu fiz um pequeno levantamento, a gente está terminando um levantamento. A Secretaria de Política Social é o terceiro orçamento maior do município. Então, a gente fica atrás da saúde, educação e depois vem a política social. Então, assim, como eu falei, acho que a essência de um orçamento bem feito é o planejamento. A gente saber qual é o problema e tentar atender da melhor forma possível. Seja direcionando as receitas, seja enxugando de alguma outra forma. Então, tem que ter essa sensatez
por parte dos secretários, dos envolvidos, né? Não é só um, é uma equipe, a gente trabalha em equipe. Então, essa equipe tem que estar consciente de quais são os problemas e de quais são as soluções, né? Para que a gente consiga trabalhar por um objetivo, por um foco só. Claro, presidente. Com a palavra, vereador Fabulacho. Larissa, a questão quanto aos investimentos. Obviamente, o Poder Executivo estabelece prioridade, junto com os secretários, da questão de investimentos em infraestrutura, em todas as áreas, e eu agora quero tratar especificamente de infraestrutura. Como se encontra hoje a questão de recurso próprio e a nossa capacidade de endividamento para poder avançar nos investimentos que se faz necessário, porque à medida que a cidade vai crescendo, para trazer novas indústrias, gerar infraestrutura para poder trazer esses investidores para cá. Aí eu gostaria de... Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, Larissa, é a seguinte. Foi celebrado um acordo com o governo estadual para o pagamento de débitos anteriores ainda da gestão Fernanda Pimentel e do mês de janeiro desse ano, quando assumiu o atual governador. Esse acordo prevê o pagamento a partir do ano que vem dessas parcelas da dívida. Eu queria saber se isso vai ser colocado dentro da previsão orçamentária e como que isso está sendo tratado dentro da elaboração do orçamento. Respondendo à primeira pergunta, sobre o percentual de endividamento, ele é um percentual fixo, né, de 1,2. Eu não vou ter de imediato aqui a te falar atualizado qual é o percentual da dívida. A gente está fazendo um levantamento da Secretaria de Obras, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, que também são orçamentos mais complexos. E eu não vou ter também essa informação agora de imediato da parte de investimento, parte de despesa de capital, para te fornecer. Mas, a partir do dia 10, eu consigo te dar essa informação com clareza e certeza. Tá? Bruno, quanto à sua dúvida, realmente, esse parcelamento foi celebrado com a MM, ela intercedeu por nós, e nós estamos programando, sim, para que essa entrada de receita que, né, veio faltante, tanto de juros, todo o pacote, a gente até tem essas informações para ser passadas depois para vocês, vão ser inseridas no orçamento como receita. A gente vai compreender essa entrada de benefícios para direcionar mesmo para as despesas que vierem vir no orçamento. Muito obrigado, Larissa. A palavra continua aberta para algum vereador que queira fazer alguma pergunta. Larissa, então o que você está dizendo é que nós aderimos ao acordo com o Estado, né? Pagamento da dívida de 100 milhões, mais ou menos, é isso? Isso, a gente aderiu junto à AMM, né? Alguns municípios. Através da AMM. Isso, a AMM intercedeu pela Como gente. todos praticamente fizeram. Todos, né? todos fizeram. Presidente. Só houve uma certa demora nesse acordo sair, não em virtude nem da AMM, nem dos municípios, também não do governo do Estado, mas houve uma compreensão jurídica do TJ que a AMM não poderia falar por todos os municípios. Então, a demanda jurídica foi individualizada, o que fez com que, parece que foi só em junho que foi assinado, né? Foi bem recentemente. Né? Você sabe o valor das parcelas mensais, Larissa? Não? O Bruno, a AMM passou para a gente um relatório, até da distribuição desses recursos, mas veio bem claro que não seria nada certo. Entendi. Tá? Larissa, por gentileza. Esses valores eles vão entrar no caixa único da prefeitura e o prefeito vai ter disponibilidade de alocar os recursos assim de forma, assim, vamos dizer, livre para poder aplicar esses a gente entra valores. num pequeno impasse aí, Rafael, porque a gente não tem só um recurso livre ali, que seria o ICMS, por exemplo. A gente tem transporte, se eu não estou enganada, tem Fundeb. Então, eu tenho outros recursos que têm direcionamento fixo, então eu não posso trabalhar eles livremente, até por conta do ICMS mesmo. Eu não sei te informar assim de imediato se a gente vai ter que ter algum procedimento interno antes para classificar essa receita. Eu não sei te informar agora. Mas eu sei que essas que são vinculadas, elas vão ter que seguir o rito mesmo, normalmente. Ô, Larissa, a previsão oficial de receita para o ano que vem, você sabe informar? Não sei ainda. A gente ainda está terminando de fazer esse levantamento. Tá?
estimativa você tem? Nada próximo, nada conclusivo para te passar ainda. Aproveitar o ensejo da pergunta do Dr. Edson, quanto à questão de cálculo atuarial, exatamente lá, para verificar se nós vamos estar no limite prudencial lá, óbvio, na negociação do ano que vem, como é que está a previsão dessa questão, porque nós sabemos que... Exato, porque a questão que envolve aí no servidor biênios, quinquênios, toda essa previsão, esse reflexo disso tudo, esse impacto, você já tem previsão mais ou menos para o ano de 2020? Então, como as despesas ainda estão sendo levantadas e a folha de pagamento é o último processo que a gente faz o levantamento de despesas de pessoal. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais complexo, até por conta do crescimento vegetativo. Mesmo que eu não considere nenhum aumento, ou que considere 4%, a folha ainda vai crescer, independente do aumento ou não. Então, esse levantamento é feito assim com particularidade por secretaria, que a gente tem educação que funciona de uma forma diferente, saúde também que funciona de uma forma diferente. Então, é o último levantamento a ser feito. Não vou ter para te passar. Estou concluindo as despesas e as receitas, e aí a gente vai terminar a folha de pagamento, e aí a gente vai ter essas informações mais claras. Só explicar para a população que está assistindo, o crescimento vegetativo da folha é o crescimento que está além do crescimento que é dado através de política de reajuste. São os benefícios, biênio, quinquênio, que o servidor faz jus pela política salarial da prefeitura. Então, mesmo que não haja nenhum tipo de reajuste, há um crescimento vegetativo hoje em Pouso Alegre na ordem de 4% a 7%. Então, sobre esse crescimento, ainda incide o valor daquilo que será reajustado anualmente pela Prefeitura. E como tem sido garantido pelo menos o crescimento inflacionário, a gente acredita que vai haver algum nível de aumento significativo da folha no ano que vem. Mais alguma dúvida? Vamos nós. O reflexo disso em favor da casa aqui do Legislativo, com a vinda desses recursos do repasse do Estado, nós teremos... Não, eu acredito... A Câmara terá mais recursos também? Não, eu acredito que assim, mesmo com todos os atrasos aqui do governo estadual, a Prefeitura sempre repassou o valor constitucional, que é de 6% do orçamento para cá. Em razão disso, toda a legislatura, do presidente Adriano, do presidente Leandro e agora do presidente Oliveira, sempre foi feita a devolução, porque a gente gasta significativamente menos do que esses 6%. Mas não há nenhum tipo de nem aumento, nem diminuição. Não afeta, né? Não afeta, até porque seria inconstitucional não passar isso para cá e incorreria em crime de responsabilidade. Bom, não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu declaro encerrada a audiência pública de discussão preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agradeço a presença de todos os vereadores aqui, vereador Odair Quincotti, vereador Campanha, vereador Dr. Edson, vereador Rafael Bolassi, vereador Dionísio, vereador Wilson Tadeu Lopes. Agradeço muito, Larissa, a sua presença aqui. Mande um abraço lá para o Júlio, que ele tenha um restabelecimento saudável, que ele não exagere nesse momento. E desejo a todos uma boa tarde e uma boa semana.